Olá, bom dia a todos. Nós estamos começando agora a nossa segunda semana EAD. E essa semana é uma semana muito especial. Nós comemoramos a Páscoa. É uma semana de reflexão, é uma semana que a gente vai olhar para dentro de si, vai tentar entender tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. E a nossa primeira aula da semana é a aula da Escola da Inteligência. Então, quem tem o seu material didático em casa, o livro da Olimpíada da Inteligência, pode abrir na página 85. Na página 85, nós temos a lição 2, aprendendo a ter autocontrole emocional. O que será que a gente vai aprender nessa lição? Essa lição ela vai ser dividida em 3 aulas, em 3 partes, né? A nossa primeira aula de hoje começa na página 87. É a história do descontrole da onça Sassá. Então, vocês podem acompanhar a história aí no livro de vocês. A Prof. Ed vai contar aqui para vocês e depois a gente conversa um pouquinho sobre essa primeira parte da história. O descontrole da onça Sassá. O senhor Pintado, pai da onça Sassá, estava conversando com alguns amigos na floresta quando o senhor Onça Parda falou: essa Olimpíada da Inteligência está agitando a nossa floresta. Daqui a pouco vai começar a abertura dos jogos. E o senhor Onça Pintado falou: puxa, como sou distraído! Já estava me esquecendo. Hoje minha filha Sassá vai participar da primeira prova, a corrida de 200 metros. Preciso me apressar. Minha família deve estar inteirinha me esperando. E lá foi ele, né, correndo, só que ele pensou em pegar um atalho, porque ele queria chegar mais rápido em casa. E aí ele foi para a ponte, para um caminho que ele sabia, né, um atalho. Lá na ponte, a família do hipopótamo estava atravessando a ponte e eles estavam devagar. Tava o pai, a mãe, hipopótamo, os filhotes. Só que quando o último estava atravessando a ponte quebrou. E aí o senhor Pintado, ele ficou muito nervoso, muito irritado. Como que ele iria passar agora e chegar mais rápido para ver a filha dele competindo? Aí ele saiu dali e resolveu pegar outro caminho. Aí ele foi pela floresta, né? Subiu a serra. E lá em casa, a onça Sassá já estava nervosíssima, pensando: onde será que está meu pai? Que demora! Ele já deveria estar em casa. E aí não chegava o pai da onça Sassá, e ele tentando chegar mais rápido, mas se atrapalhando pelo caminho. De repente, ele esbarrou numa casa de marimbondos. Pensa, os marimbondos começaram a atacar ele. E aí, para ele se livrar dos marimbondos, ele pulou num rio. Aí ele conseguiu se livrar dos marimbondos, só que ele ficou mais nervoso ainda. Ficou muito irritado. E aí ele conseguiu chegar em casa afinal. Quando ele chegou em casa, ele abriu a porta e todo mundo já percebeu que ele estava muito nervoso. E aí ele disse tudo de ruim que aconteceu com ele, o caminho que ele pegou, a ponte que quebrou, os marimbondos, enfim. Eles ficaram todos olhando, assustados, porque ele estava muito nervoso. E aí ele disse que não queria mais fazer nada naquele dia. Queria deitar e esperar o dia acabar. Só que daí a onça, Sassá, ela falou com ele: papai, e a minha competição? A gente estava aqui só esperando o senhor chegar. Aí ele falou: eu já falei, não vou a lugar nenhum. Preciso descansar para essa minha raiva passar. Muito triste, a onça Sassá não sabia o que fazer e ficou pensando, né? Meu pai não podia fazer isso comigo. Eu acho que ele não gosta de mim. Mas por que será? Eu sou tão amorosa, tão dedicada. Não faz mal. Não estou nem ligando.
vou ganhar essa corrida de qualquer jeito. Eu sou a melhor. E ela ficou nervosa também. Assim, a onça Sassá, a mamãe e os seus irmãozinhos saíram de casa para ir até a competição. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essa primeira parte, né? No início da história, o senhor Pintado, ele estava calmo ou ele estava nervoso? Ele estava calmo, né? Ele estava lá tranquilo, ele estava até pensando em pegar um atalho para chegar mais rápido. O que fez com que o senhor Pintado ficasse nervoso? Vocês sabem? Foi as coisas que começaram a dar errado pelo caminho, né? Que foram irritando ele ficando cada vez mais nervoso e irritado. Ficar nervoso resolveu o problema dele? Acho que não. O senhor Pintado poderia ter agido de outra maneira diante dessas situações? Será? Se você fosse o senhor Pintado e tivesse passado por toda a situação que ele passou, como que você iria reagir? Você ia ficar tranquilo ou você ia ficar nervoso e agitado como ele? Quando seus pais ou as pessoas com quem vocês convivem estão muito nervosos e estressados com alguma coisa, como que vocês se sentem? Vocês ficam tranquilos, felizes ou vocês ficam nervosos, que não sabe o que está acontecendo com o papai ou com a mamãe ou com alguém que está ali perto de vocês que está assim? Sassá, a onça Sassá, ela pensou que o seu pai não gostava dela, porque ele não quis ir à sua corrida. Será que isso é verdade? Será que por ele não querer ir na corrida naquele momento que ele estava tão estressado, irritado, ele não gostava dela? Ao agir de uma maneira que nos deixa tristes e irritados, nossos pais ou as pessoas com quem convivemos querem dizer que eles não gostam da gente? Não, né? Eles só estão passando por um momento ruim, um momento difícil, de nervosismo, de estresse, né? Então a gente tem que, quando a gente vê alguém brigando ou escuta alguém nervoso, gritando, às vezes é só um momento, né? Para isso não acontecer, lembra lá o início que eu falei que era o nome da nossa segunda lição? Aprendendo a ter autocontrole emocional. Quando a gente passa por uma situação difícil, a gente está numa fila, às vezes lá na cantina do colégio, ou até mesmo numa fila de trânsito, e alguém vai e nos agride com palavras, ou esbarra, derruba um suco que a gente está segurando na mão, derruba o nosso lanche. A gente deve agir por impulso, ir lá empurrar também, gritar e se estressar? Ou a gente tem que ter autocontrole emocional e pensar, essa pessoa não quis fazer isso de propósito, aconteceu, ou ela tá passando por um dia ruim. A gente tem que agir calmo, de maneira controlada, né? Isso que significa ter autocontrole. O professor Corujão, ó, ele tá dando uma dica aqui para vocês na página 100. Olá, querido aluno. Você sabe o que é uma atitude saudável? Ter uma atitude saudável é agir de maneira saudável, contribuindo para o bem-estar de todos. Vamos pensar. Nós podemos ter uma atitude saudável em relação aos aspectos físicos. Ó, quando fazemos exercícios físicos, caminhadas, jogamos futebol, nos alimentamos de maneira saudável e etc. A gente pode ter uma atitude saudável aqui nos aspectos emocionais. Quando sabemos reagir diante de quem nos ofende, nos magoa, nos deixa triste, protegendo nossa emoção. E aqui na próxima página, nos aspectos sociais. Quando contribuímos para que o ambiente onde estamos torne-se gostoso, agradável, respeitando a todos quanto às suas características e seus direitos. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Nessas 2 páginas. Aqui, ó, tem algumas imagens para recorte, né? Que mostra os aspectos físicos, os aspectos emocionais
e os aspectos sociais, onde a gente está se relacionando com outras pessoas. Então, vocês vão recortar todas essas figuras e vão colar aqui no espaço corretamente, ó, aonde mostra os aspectos físicos, os aspectos emocionais e os aspectos sociais, né? Pode recortar essa folha para fazer. E aqui, ó, na página 106, observe com atenção as duas imagens e pinte somente aquela em que a atitude do senhor pintado parece saudável. Então, é saudável ele xingar e ficar com muita raiva porque a ponte quebrou? Ou ele pode entender perfeitamente que essas coisas podem acontecer, né? E levar com mais leveza, né? E naturalidade. E aqui, ó, nessa parte aqui, que é o fim da lição, seria um teatro que a gente faria em sala de aula, né? Para resolver alguns problemas. Então, essa parte aqui, vocês podem até brincar com a mamãe e com o papai em casa, né? Encenando essas situações, né? Aqui, Lúcia tinha acabado de sair da escola e caminhava para sua casa quando 3 meninos começaram a segui-la, falando: "Você é muito chata, ninguém gosta de você. Olha, nem sabe andar direito." Lúcia parou e olhou para eles. Os meninos começaram a zombar. "Olha lá, a menininha está quase chorando." E aí o outro: "Ninguém gosta de você, ninguém gosta de você. Você é muito chata." E o que a gente vai fazer? Vocês podem brincar em casa, né, dessas situações. Como que a Lúcia reagiria se ela tivesse uma atitude não saudável? Se ela não tivesse um autocontrole emocional? E depois a gente vai pensar também como que ela reagiria se ela tivesse uma atitude saudável. Às vezes, alguém pode vir e nos ofender com palavras, falar que a gente não sabe as coisas, falar que a gente é feio, que é chato, que várias coisas ruins. A gente não deve dar bola para nada disso. A gente deve acreditar no que a gente é, no que a gente faz e não dar bola para quem fala coisas ruins, quem tem atitude não saudável, tá? A gente deve pensar e valorizar aquelas pessoas que gostam da gente e que têm atitudes saudáveis com a gente. O que vocês fariam, né? Se vocês fossem a menina dessa encenação aqui, tá? Então, vocês podem fazer essas atividades ali até a página 108, certo? Que assim a gente termina a nossa primeira parte da história da segunda lição, o descontrole da onça Sassá. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem para estudar, para ver se vocês têm autocontrole emocional, tá? E para valorizar as atitudes saudáveis de vocês cada vez mais, porque assim vocês vão crescer adultos saudáveis, adultos com atitudes legais, certo? Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!